Então, bora de react da coletiva pós-jogo de Vinícius Eutrópio. O que é que ele achou sobre a vitória contra o Altos? Essa coletiva que era para ser feita, esse react que era para ser feito durante a live pós-jogo de ontem, mas assim que a gente acabou, durante a live a coletiva não estava pronta, mas vamos reagir ela aqui, vamos ver o que é que o Eutrópio falou. Será que como está mais animado do que na última coletiva? Saberemos agora na tela Vinícius Eutrópio. Muito bem, Eutrópio, a avaliação do jogo, sempre é bom fazer uma avaliação. Em primeiro lugar, agradecer sempre nossa torcida que veio numa segunda-feira à noite, nos apoiou, nos incentivou. É um jogo que nós sabíamos que era difícil. O homem tá animado, não tá com aquela cara de dor de barriga que ele tava em Maceió, não. Olha a maré virando. Vamos seguir. Difícil, mas começamos muito bem, controlando o jogo, abrindo oportunidades e numa infelicidade nossa, nós tomamos um gol, né, que poderia ter baqueado a equipe, mas não, pelo contrário, os jogadores mantiveram a calma, mantiveram a postura e fomos buscar ainda no primeiro tempo o empate. E o segundo tempo também um jogo equilibrado, porém a gente aproveitando melhor as ações ofensivas. Eu acredito que com as mudanças também surtiram mais efeito, né, porque nós ganhamos força na marcação e também ganhamos velocidade nas transições. Agora, boa análise. Eutrópio realmente fez uma análise perfeita do jogo. Fomos bem melhores no primeiro tempo. Uma falha individual ocasionou o gol do Altos. O time poderia baquear, mas o time seguiu buscando. O homem seguiu buscando força, reação, poder de reação, e com isso a gente conseguiu um empate ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, como ele falou, o jogo foi mais equilibrado, mas a gente conseguiu puxar bons contra-ataques, fizemos o gol, equilibramos. O Altos em alguns momentos foi levemente melhor, mas o Confiança conseguiu encaixar a partir das substituições. Leitura perfeita, Eutrópio feliz, Eutrópio animado, mas olha só, eu vou tentar caçar uma polêmica nessa coletiva para botar na capa, porque deu certo da última vez, porque não pode dar certo dessa vez. Então, vamos ver aí no que é que o Eutrópio tem a falar pra gente polemizar. Mas é no amor, é na superstição. Simbora. Para você, de que forma você analisou o primeiro para o segundo jogo em termos de evolução de grupo? Porque cada jogo tem que evoluir. Agora tem o Figueirense pela frente. Ótima pergunta. Sem dúvida. E um jogo fora de casa contra um CSA que é muito... Já vem ele com o mantra mesmo. O CSA é muito forte, né? Dá tal título. Venceu o Internacional, vice-campeão brasileiro. Ai, Eutrópio, que cansativo. Forte. Era um jogo que a gente sabia que ia sofrer. A gente não vai chegar lá, vai jogar bonito e dominar o CSA. Isso aí é utopia, é nos enganar. E eu não procuro enganar ninguém. A gente tem que procurar jogar com a realidade. Eu vou dar uma pausa aqui, porque realmente, nesse ponto, se engana quem quiser. Quem espera que o Eutrópio vai fazer um jogo vistoso, bonito, toque de bola, a lá Fernando Diniz está fazendo com o Fluminense, não vai rolar. Não vai rolar. O eutropismo é isso. E eu assino. Declaro que estou ciente. Sigamos. Declaro que li e aceito. Agora sim. Então, dentro de casa, a gente voltou a jogar um futebol de criar oportunidades, de posse de bola, com boas transições, né? E agora recebendo mais jogadores como Cezinha, como Riquelmo, como Betinho e outros jogadores. Outros jogadores, ou seja, vem gente mais por aí. E é como eu falei ontem na live, pós-jogo. Acho que o elenco do Confiança está inchando, então tem que ser igual a ônibus. Para entrar mais gente tem que sair e descer alguém, num ponto aí. Então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos da montagem desse elenco. A gente também vai incorporando mais o grupo, vai tendo mais opções, vai conhecendo esses jogadores, né? Por exemplo, o Cezinha entrou sem a gente conhecer direito. Como assim, sem conhecer? Sabia que ele tem a velocidade e tudo, mas a questão da recomposição, como tivemos que arriscar. Como assim sem conhecer o Eutrópio? Agora eu vou arrumar minha polêmica com o Eutrópio. Como assim sem conhecer? Você não analisou a contratação veio à revelia. Quem trouxe? Como é que você aprova a vinda de um jogador que você não conhece?
Como é que o cara passa 2 semanas treinando com você, pelo menos, e você ainda não conhece as características dele? Que trabalho é esse, seu Trópio? É assim agora? O jogador vem, eu vou conhecer quando eu botar em campo? Pô, tá de sacanagem? Firme a polêmica, vamos seguir. Para que a gente pudesse, dentro do que eu imaginei ali, conseguir sair com a vitória. Bom, Vinícius, é evidente que foi importantíssimo vencer o CSA fora de casa. É um jogo muito difícil, mas contra a equipe do Altos não foi diferente. Jogo difícil, Confiança recebeu o gol, mas teve tranquilidade para buscar o empate e a vitória. É verdade, é um grupo muito concentrado. Eles não se abalaram, não ficaram nervosos, procuraram tocar bola, trabalhar, se organizar, não abrir de qualquer forma para querer ou tomarmos o segundo gol. Não, fomos bem conscientes. Eu sempre digo para eles, vamos construir nossa vitória, né? Então foi feito dessa forma. Agora o Figueirense, você falou, outro time muito difícil, ganhou hoje, vai vir aqui uma pedreira. Sábado a gente espera que a torcida venha e nos apoie mais ainda, porque a gente vai sempre precisar. Cada jogo nosso vai ser uma decisão. Bem, nesse ponto ele começa a resposta explicando mais ou menos o que ele já tinha explicado anteriormente. A Adel falou da concentração do time, e esse time realmente é muito concentrado, não sofre, não se abala tanto. E falou do Figueirense. E será que vamos ver mais o mantra Figueirense, time grande, Série A e não sei o que? Lembrando que quem assistiu os melhores momentos do Figueirense sabe que foi um jogo que eles venceram o Paysandu, mas teve vários contextos, expulsão, teve um pênalti pro Papão não dado. O Figueirense, como eu falei na minha tier list da Série C, vem com problemas, ainda bem que ainda é o terceiro jogo. Talvez não dê tanto tempo assim para eles se reorganizarem. Temos que aproveitar essa fase, porque o Figueirense, talvez se a gente pegasse ele na 10ª rodada, ele já teria um corpo maior. Mas ainda é um time que está se reencontrando, ficou mais de um mês sem jogar. Então, Eutrópio, não me venha com esse papinho de que o Figueirense é grande, é difícil. A gente conhece toda a história, a tradição e respeita do Figueirense. Mas temos que ver o momento não é o melhor momento do Figueirense. Nem na temporada e muito menos na história. Então, respeito, mas um certo limite. Sigamos. Observa que em uma das suas propostas é introduzir o Salazar lá no setor de zaga no segundo tempo. Qual o pensamento do Vinícius nesse momento, quando se coloca o Salazar? Ótima pergunta depois. Também, Adel é um craque do jornalismo. Na verdade, como o adversário arriscou tudo, colocando quase uma linha de 5 atacantes lá, né? Aí eu simplesmente bloqueio a bola aérea deles, né? E é que a gente possa fazer isso com mais facilidade. Isso a gente precisa treinar, na verdade, mais para nossa primeira linha de 4 bloquear essas bolas para que não chegue à área, né? Mas, sobretudo, finalzinho de jogo, eles arriscando tudo, a gente também tem que ter humildade de também fazer uma linha de 5. E até nisso, depois da linha de 5, nós conseguimos, se não me engano, uma outra oportunidade de gol ainda. Ótima resposta também, mostrando aí como dessa consciência, né? Em determinado momento, quando ele está muito atacado, ele puxa o lateral para quase ser um zagueiro, faz a linha de 4 na defesa, bota o ponta para marcar. O ponta não consegue marcar, ele substitui com um lateral, como ele fez com a entrada de Capa no lugar de Negueba, e bota Salazar no meio, né, para fechar uma linha realmente de 5, tirando a linha de 4 inicial, e aí você bota um ferrolho. E como a gente está lidando com times que isso nos inclui de baixa qualidade técnica, você não vai ver um mega chute fora da área, uma triangulação perfeita que vai dar de cara. No desespero, os times normalmente recorrem ao Bumba Meu Boi. E aí no Bumba Meu Boi a gente consegue tirar as bolas com o Salazar. Bela resposta. Sigamos. Você fez outra modificação importante, que foi justamente a entrada do Capa ali do lado esquerdo para fechar aquele lado ao lado do Felipe Borges. Olha o que eu estava falando. É verdade. A gente tem também hoje a ausência do Lucas, né, que ele sentiu uma contratura, então ele não estava à nossa disposição esses 2 jogos. O Betinho só chegou agora. Então, na verdade, de volante só tinha o Fábio. Então, nós adaptamos o Capa
tanto como o segundo volante, que hoje entrou o Rafael, porque a gente precisava fazer o gol, né? E o Capa também, às vezes, treina em várias posições para que ele possa nos ajudar. E ele foi fundamental hoje, entrou bem, ele e o Rafael, todos que entraram bem também, Cezinho, o próprio Grafite, para que eles possam... Grafite não, ajudou alguma coisa, Grafite foi mal, mas as outras substituições que ele fez, todas entraram muito bem, inclusive Capa seguramente foi o melhor jogo que ele fez com a camisa do Confiança. Ter nos ajudado foi fundamental. Ô Vinícius, a quebra da intensidade de jogo do Confiança, até recuando um pouco para o setor defensivo, isso faz parte da linha de pensamento do comandante técnico ou você não concorda muito com isso? Porque em alguns momentos eu vi você um pouco eufórico ali na lateral, talvez até discordando de determinado comportamento do time. Boa pergunta também, cara, Del é fantástico. Não, às vezes é como a gente faz a modificação e até o jogador entender todo o processo que a gente tem que se esbravejar um pouco ali, né? Mas eles foram corretos, às vezes, como eu disse, entrou o Cezinho, a gente não tem tanta característica, o Grafite entrou na beirada e aí eu percebi que a gente precisava de velocidade, trouxe e marcação mais forte, trouxe o Grafite para dentro, segurou bem a bola e tudo. Em determinado momento nós vimos que o Cezinha ele teve um pouco de dificuldade para marcar, aí já voltamos o Grafite para a beirada, trouxemos o Cezinha centralizado, que também joga nessa posição. Então são momentos que a gente tem que ajustar às vezes o jogo no decorrer, já que a gente está recebendo jogadores, né? E o importante, principalmente final de jogo, é ganhar o jogo, saber ganhar o jogo. Aulas do professor Eutrópio, o professor da CBF Academy, o homem mostrando, desenhando na sua frente como se ganha um jogo aqui na Série C no Batistão. Fale dele agora. Bela explicação e, assim, realmente o Vinícius Eutrópio, ontem ele acertou muito. Acertou em manter a escalação, acertou nas substituições, enfim. Ontem, realmente, o professor Eutrópio foi um professor, deu uma aula de como dirigir o time e que avance aí nessas suas aulas rumo a mais uma vitória no sábado. Sigamos. Vinícius, para finalizar da minha parte, você disse que sabe que vai ser um jogo difícil contra a equipe do Figueirense, sábado aqui no Batistão, mas também será de fundamental importância a terceira vitória para viajar com uma tranquilidade maior, com 9 pontos na tabela de classificação. Sim, é um planejamento que até, né, em primeiro plano, fugir do nosso raciocínio, conseguir 9 pontos. A gente vai com calma, pé no chão. É fundamental a gente jogar equilibrado contra uma grande equipe que é o Figueirense, uma equipe experiente, mas também é fundamental que a torcida venha e nos apoie, como tem nos apoiado, enche aqui o Batistão para que a gente possa ter esse jogador também, 12º, que é importante. E aí, como você disse, frisou bem, 9 pontos é fundamental para que a gente saia nesses 2 grandes jogos que temos pela frente. Perfeito. Fim da entrevista de Eutrópio, ele fala sobre o planejamento, estava fora do escopo, mas aqui geralmente é isso, né? Você bota 3 pontos em casa, 1 pontinho fora, alguns jogos em casa você até arrisca botar 1 ponto, como era o caso do Figueirense, pela camisa e pela tradição, até pelo histórico dos últimos 4 jogos contra o Figueirense foram todos empates. Então, conseguir esses 9 pontos era fundamental para os nossos objetivos. Como ele falou, pé no chão, ele já não falou mais em rebaixamento, ele já não disse que o nosso elenco é um dos piores da Série C. Eu vou botar até o rostinho dele de novo, olha a carinha dele de animado. Cansado, trabalhou a semana toda, mas animado. Então, professor Eutrópio está de volta, o homem está animado, o homem está planejando, não fala mais em rebaixamento, mas fala em pé no chão, em planejamento. Isso é importante demais, conseguir esses 3 pontos vai ser fundamental. Em qualquer um dos cenários, se você é mais pessimista e acha que a gente está brigando ainda para não cair, e eu particularmente eu não consigo cravar em que parte da tabela a gente vai brigar, mas se você está pessimista e acha que a gente vai brigar para não cair, os 9 pontos, os 3 pontos no sábado, já nos colocam praticamente metade da meta a ser feita, que é de 21 a 22 pontos. Enfim, há polêmicas em relação a isso, mas há muitos anos que não cai ninguém com 21 pontos. Acho que com 21 pontos já assegura a permanência, 23 praticamente sela a mesma. E se você está otimista, achando que a gente vai brigar na parte de cima, com 9 pontos em 3 jogos, a gente vai precisar fazer 20
em 16 jogos, quase 1 ponto por jogo, que é uma média muito baixa, uma média quase de rebaixamento, para conseguir conseguir chegar no G8 e buscar o acesso. Então, a gente tem uma largada espetacular e muita coisa passa por esse jogo de sábado. Uma vitória sábado nos deixa com moral e tranquilidade para enfrentar um São Bernardo que parece que vem voando e vai ser o Mirassol da vez, e depois pegar o Remo lá em Belém, onde nós somos felizes, costumamos ser felizes. O Remo ensaiando uma crise, a gente não sabe que Remo a gente vai chegar lá para enfrentar. Se um Remo ali com o Marcelo Cabo com a corda no pescoço, ou até mesmo já sem o próprio Marcelo Cabo. Mas o foco agora é o Figueirense. Bela resposta de Vinícius Eutrópio. E é isso, turma. Esse react está ficando muito longo. Gostaria de agradecer a todo mundo que chegou até aqui, que entendeu a brincadeira que eu botei na capa e no meio do vídeo, mas todo mundo sabe que eu sou supersticioso. É isso. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.